Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar aqui um vídeo a respeito de um exercício de resistência dos materiais. Então é um exercício bem simples de momento, em que a gente vai descobrir quais são as reações que estão sendo geradas nesses dois vínculos, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é a diferença entre esses vínculos. Então, nesse caso aqui, a gente tem um vínculo fixo e um vínculo móvel, tá? Também existe a possibilidade de utilizar um engastamento, mas aí eu resolvo outro exercício para vocês de engastamento, para vocês verem como é que funciona, tá? Mas, quando a gente tem um vínculo fixo, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai ter reações diferentes sendo geradas. Então, por exemplo, aqui, esse vínculo aqui, A, é um vínculo fixo, tá? Então, quando a gente tem esse modelo aqui, é vínculo fixo. Todas as vezes que eu tiver um vínculo fixo, eu vou ter uma reação em Y, né? Que está sendo gerada. E aí você pode chamar ela de FY, eu gosto de chamar de RAY, tá? Então, você pode chamar como você quiser, desde que você entenda que essa é a sua reação no vínculo A no eixo Y, tá? Além disso, a gente também tem uma reação em X. Então, aqui a gente vai ter um RAX, tá? Quando a gente tem esse tipo de vínculo aqui, que é o vínculo B, que a gente tem essas rodinhas aqui, está identificando que a gente tem um vínculo móvel. A gente também pode ter a simbolização desse vínculo nesse formato aqui, ó, tá? Ou ainda ter um triângulo e esse triângulo estar separado ali do chão, tá? Então, são essas formas que a gente pode simbolizar aqui um vínculo móvel. Mas o que o vínculo móvel vai gerar de reação para mim? Lembrem que todas as vezes que eu tiver movimentação, eu não vou ter reação. Então, nesse caso aqui, imaginem como se fosse um carrinho mesmo, né? Ele vai se movimentar para a direita e para a esquerda. Então, se ele está se movimentando para a direita e para a esquerda, a gente não tem reação em X. Então, nesse caso aqui, a gente teria uma reação RBY apenas, tá? E aí, a intenção desse exercício aqui é você definir para mim essas três reações aqui, tá? Outra coisa que também é muito importante vocês relembrarem, o que é momento, né? Que é através do momento que a gente vai conseguir descobrir essas reações. Então, momento é uma ação gerada por uma força de acordo com a distância que eu tenho. Então, eu sempre dou o mesmo exemplo. Imaginem que vocês estão ali com uma chave e vocês precisam apertar ou soltar um parafuso. Quanto maior a distância da sua mão até o centro do parafuso, menos força você vai precisar fazer para soltar esse parafuso. Então, o momento nada mais é do que força vezes distância, tá? E outra coisa importante que vocês precisam lembrar é que a força sempre tem que estar a 90 graus da distância. Então, se eu tenho uma força em Y, eu vou utilizar a minha distância aqui em X, tá? Vou colocar um Dzinho de dx. Se eu tenho uma força em X, a minha distância vai ter que ser em Y. E que distância é essa? Essa distância sempre vai ser relacionada com o ponto que a gente estiver fazendo no momento, tá? Então, quando a gente precisa resolver esse tipo de exercício, a gente sempre tem um passo a passo, né? Que eu gosto de passar para os alunos. Então, o primeiro passo seria colocar as reações, que é o que a gente fez aqui, RAX, RAY e RBY. Definir quais são as reações que a gente tem, tá? Depois a gente vai verificar se todas as forças do meu sistema, nesse caso aqui o 350 e o 200, estão ou no eixo X ou no eixo Y. Vocês vão perceber outros exercícios que a gente pode ter decomposição de forças. Então, nesse caso aqui, as duas forças que eu tenho, elas já estão no eixo X e já estão no eixo Y, né? Então, eu não preciso fazer nenhuma decomposição. Aí, o próximo passo que eu costumo passar para os alunos é fazer o somatório das forças em X. Então, o somatório ele é definido por essa letra grega aqui, ó, somatório das forças em X igual a zero. Por que igual a zero, gente? Porque a gente precisa ter um sistema em equilíbrio aqui, tá? Por isso que igual a zero. E o que vai definir se uma força em X é positiva ou negativa? O sentido da minha seta. Então, todas as vezes que eu tiver uma seta para o lado direito, eu tenho uma situação positiva.
E aí eu vou olhar para o meu sistema aqui, né, e vou verificar quais são as forças em X que eu tenho. Se eu verificar, a única força em X que eu tenho é esse RAX, é a única setinha que está na horizontal, né? Então, eu não tenho mais nenhuma outra força na horizontal. Então, eu só colocaria aqui RAX igual a zero, tá? E esse RAX é positivo ou negativo? Positivo. Aí, gente, tem uma dúvida que é muito comum surgir entre os alunos, professora, para qual lado eu vou colocar a setinha das reações? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Você pode escolher, tá? Conforme você quer colocar, e aí lá no final, se o resultado der negativo, quer dizer que você colocou para o lado errado, tá? Mas eu vou fazer um exercício também nesse formato para vocês entenderem melhor. Então, RAX igual a zero. Então, essa foi o primeiro somatório que a gente fez. No próximo somatório somatório que eu vou fazer, vai ser o somatório de momentos, tá? Então, o somatório de volta de momento, e aí eu tenho que definir qual ponto que eu vou fazer o somatório de momentos. Sempre vou escolher um dos dois vínculos que eu tenho, ou no ponto A ou no ponto B. Nesse caso aqui, vamos fazer no ponto A. Ah, mas se eu quiser fazer no ponto B, você pode fazer que no fim das contas você vai chegar no mesmo resultado. Qual que é a diferença? Se você fizer o somatório dos momentos em A, você vai encontrar o RBY. Se você fizer o somatório dos momentos em B, você vai descobrir o RAY, tá? Beleza. Aí, gente, talvez vocês já tenham visto outros vídeos e percebido que sempre é identificado como sentido anti-horário positivo. Em sala de aula eu percebi muito que os alunos tinham essa confusão de horário e anti-horário, e aí eu acabo utilizando o sentido horário como se fosse positivo, tá? Se você quiser utilizar o sentido anti-horário, no fim das contas você vai chegar no mesmo resultado, tá? Tudo depende da sua definição aqui no início. Isso serve para as forças também. A gente utiliza essa função porque a gente sabe que uma força para a direita é positiva, uma força para a esquerda é negativa e para cima positivo, para baixo negativo, tá? Enfim, retornando aqui o momento. Vocês têm que lembrar que momento é sempre força vezes distância, tá? Então, quando eu vou fazer o momento de algum sistema, né, como nesse caso que a gente tem todo esse sistema aqui, eu tenho que relacionar todas as forças que eu tenho no meu sistema. Então, eu vou começar aqui pela primeira força, RAX, tá? E aí eu sempre faço as mesmas perguntas. Primeira força, RAX. Qual a distância de RAX até o ponto A, que é esse cara aqui? Se vocês perceberem, gente, o RAX, ela tá nessa linha. Ficou meio torta aqui, mas vocês entendem que é uma linha reta, né? O RAX estaria nessa linha. Se eu tenho uma força em X, eu teria que ter uma distância em Y. O RAX não tem distância nenhuma em Y até o ponto A. Ou seja, a distância dele até o ponto A vai ser zero. Então, vezes zero. Aí, eu vou para a próxima força, RAY. Ah, professor, mas daí aqui, eu coloco positivo ou negativo? Tanto faz, tá? Como ela está na mesma linha, a gente não consegue fazer a rotação e verificar se ela é positiva ou negativa. E a mesma coisa vai ser para o RAY. Então, aqui, ó, no RAY, qual que é a distância de RAY até o ponto A? Como eu tenho uma força em Y, a distância teria que ser em X aqui, né? Eu não tenho distância nenhuma, ele está na mesma linha aqui do ponto A, então também seria vezes zero, tá? E aqui também tanto faz se é positivo ou negativo. E aí outra coisa que eu costumo falar para os alunos, imaginem que vocês têm uma pessoa em pé aqui, né? Quando vocês têm essas setinhas. Quanto que essa pessoa vai ter que caminhar até chegar no ponto A, tá? Então é isso que a gente vai imaginar para a próxima força aqui, que é de 350 newtons. Então aqui 350. Qual é a distância de 350 até o ponto A? Então, imagine da seguinte forma, eu tenho uma pessoa em pé aqui, quanto que essa pessoa vai ter que caminhar até chegar lá no ponto A? Ela vai ter que caminhar 3 metros, né? Então, aqui, vezes 3, tá? E aí, como é que eu vou definir se ela é positiva ou negativa? Outra coisa que eu costumo falar para os alunos, que eu percebi que os alunos confundem menos, é vocês imaginarem que existe um chafariz saindo aqui, ó, da minha setinha, tá? Então, esse chafariz pode ir para um lado ou para o outro lado. Eu vou verificar aqui desse chafariz qual que fica mais próximo do ponto que eu estou fazendo no momento, que no meu caso é o ponto A. A que fica mais próxima
seria essa rotação aqui, né? Então, se ela está fazendo essa rotação aqui, sentido horário ou anti-horário? Então, lembra lá do relógio, sentido horário, então seria positiva. Tá? Aí, vou para a próxima força, força de 200 newtons. Quanto que essa pessoa de 200 newtons teria que caminhar até chegar lá no ponto A? Ó, então, ela caminharia esses 2 metros mais esses 3 metros, né? Então, 2 mais 3, 5. E aí, a gente vai fazer a mesma situação para definir se é positivo ou negativo. Então, vem aqui, ó. A tua rotação pode ser para cá ou para cá. Qual dessas duas rotações vai ficar mais próxima do ponto A? Essa daqui. Então, a rotação nesse sentido aqui vai se transformar em positivo aqui, tá? Então, mais. E aí, a gente tem o RBY. O RBY é a última força que eu tenho e eu também vou fazer, colocar ele ali nas forças, porque é ele que eu quero descobrir nessa situação aqui. Então, quanto que a pessoa RBY vai ter que caminhar até chegar lá no ponto A? Caminha 3, mais 2, mais 3, né? Então, 3 mais 2, 5, mais 3, 8. Então, vem aqui vezes 8, tá? E aí, eu vou verificar se é positiva ou negativa, rotação da mesma forma. Só que percebam que agora minha setinha está para cima. Então, a rotação sempre tem que sair lá da ponta da setinha. Pode ser para a direita ou para a esquerda. Para a esquerda, ela vai ficar mais distante do ponto A, então teria que ser essa rotação aqui. Quando eu olho essa rotação aqui, eu percebo que ela está no sentido anti-horário, ou seja, aqui na minha convenção, ela é negativa, então menos RBY vezes 8, tá? Tenho mais alguma força no meu sistema? Não, já todas as forças que eu tinha ali já foram. Então, tudo isso vai ser igual a zero. Tá? Beleza. Agora é só eu resolver essa equação de primeiro grau que eu tenho aqui. Então, Rx vezes 0 vai dar 0, então corta. RAY vezes 0 vai dar 0. E aí eu vou fazer a soma aqui. Então, 350 vezes 3, vou fazer um pouquinho mais para o lado que acabou ficando ali. 350 vezes 3 dá 700, 1050. Então, 1050 mais 200 vezes 5, 1000. É igual, esse RBY vezes 8 é negativo, então já passa lá para o outro lado positivo. Então, 2.050 divididos por 8. Eu tenho um resultado de 256,25. O que, gente? Newtons, né? Se todas as minhas forças aqui foram dadas em newtons, eu só posso ter o resultado em newtons. Se as forças forem dadas em kilonewtons ou em algum outro formato, você vai ter o resultado de acordo com o que você calculou ali anteriormente, tá? Então, esse é o meu RBY. Já encontrei o RAX, né, que eu descobri que RAX vale 0, e já encontrei o RBY. Agora falta só eu encontrar o RAY. Para encontrar o meu RAY, eu posso fazer de duas formas diferentes. Então, aqui, ó, deixa eu só colocar uma linha aqui. Tá? Essa é a nossa última parte do exercício, nesse quadro aqui, tá? Então, a última parte do exercício é a gente fazer um somatório das forças em Y. Se eu quisesse, gente, eu poderia achar também no somatório dos momentos em B, só que fica mais difícil do que o somatório das forças em Y. Então, o último passo que a gente tem aqui seria somatório das forças em Y igual a zero. Quando eu tenho uma força em Y, é aquela força que está na vertical, né? Aquela força que está em pé. Então, o que define se ela é positiva ou negativa? Se a setinha estiver para cima, é positiva. Se a setinha estiver para baixo, é negativa. E aí a gente vai somar todas as forças, somar ou diminuir, né? Todas as forças que eu tenho no eixo Y. Então, aqui, o RAX. RAX é uma força em X, então não entra nessa somatória. RAY, primeira força que eu tenho ali, então RAY está com a setinha para cima. Então, mais RAY.
Próxima força, 350 newtons. 350 newtons está com a setinha para baixo, então menos 350. Força de 200 newtons está com a setinha para baixo, então menos 200. Aí vocês têm que tomar cuidado, gente, porque é muito comum os alunos confundirem a rotação e esse para cima ou para baixo, né, da somatória das forças em Y. Só que uma é somatória de momentos, outra é somatória das forças em Y. Então, utilizem a convenção correta. Por isso que eu já gosto de colocar aqui na frente do exercício para não esquecer disso daí. E aí, a última força em Y que eu tenho é o RBY. Então, mais RBY. E tudo isso igual a zero. Tá? Então, R é Y positivo. Aí, eu já vou passar lá para o outro lado, tá? Então, menos 350 menos 200 daria menos 550. Passo para o outro lado, se transforma em mais 550, tá? O RBY está positivo aqui, eu passo ele lá para o outro lado negativo, só que eu sei que vale 256,25, tá? E aí, no fim das contas, eu chego em 293,75 newtons. E aí eu finalizo o exercício, tá? Eu vou colocar agora no finalzinho ali uma página mostrando para vocês esse passo a passo que eu costumo passar para os meus alunos para resolver os exercícios de momento. Gostaram do vídeo? Então se inscrevam no meu canal. Se vocês tiverem alguma opção de assunto para a gente tratar aqui ou algum tipo de dúvida, é só comentar aqui embaixo. Obrigada pela atenção.